Olá, eu sou o professor Patrick Machado e hoje vou trabalhar a história do Brasil com vocês, em especial a formação econômica e as repercussões disso na formação da sociedade brasileira durante o período colonial. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria explicar para você como que funciona a dinâmica de uma videoaula. Juntamente com o link dessa videoaula, você está recebendo uma apresentação em Datashow, em PowerPoint, que vai servir mais ou menos para a gente como uma espécie de lousa. Então, várias informações importantes que eu vou passar aqui para você vai estar lá no Datashow. Outra coisa, uma videoaula, ela nos dá a possibilidade de pausar na hora em que a gente desejar. Então, se você estiver ali escrevendo as anotações que eu vou te passar, e se porventura você se perder na explicação, não tenha receio de parar essa aula e retornar ao ponto que você se perdeu, tá bom? Então, pega aí o seu caderno, pega aí o seu lápis, a sua caneta, pega a sua apostila de número 1, na aula 3, a página 280 de História do Brasil. Para você não fazer tudo com muita pressa, dá um pause e aí a gente retoma. Pausou? Legal? Retornou? Pegou todo o material? Então vamos lá então. E com isso a gente vai trabalhar então a construção dos caminhos econômicos e como que isso vai repercutir na sociedade do Brasil colonial. Só que para a gente compreender algumas ideias, deixa eu só te falar um pouquinho como que está o relacionamento entre Portugal e Brasil no ano de 1530. Como a gente sabe, os portugueses eles chegaram no Brasil em 1500. Só que nos primeiros 30 anos, Portugal desenvolveu um certo descaso, um certo abandono com o território do Brasil. Afinal de contas, em 1500, Portugal, ele acha que o Brasil ele tem uma ausência de metais preciosos, ouro e prata, e também tem uma ausência de produtos alimentícios, alimentos que já fossem conhecidos do paladar europeu. Então, num primeiro instante, Portugal não vê grandes possibilidades lucrativas em relação ao território brasileiro, mesmo com toda uma extração de pau-brasil que vai se desenvolver de 1500 a 1530. Mas eu acho que a palavra é essa mesmo. Portugal tinha uma certa dúvida se o Brasil iria se transformar em algo rentável ou não. Então Portugal tem esse certo descaso. Só que a notícia de que Portugal tinha chegado num território extremamente vasto, repleto de pau-brasil, e que aparentemente Portugal meio que estava abandonando essa região, isso despertou a cobiça de vários países europeus, entre eles a França. Tanto que entre 1500 a 1530, a gente vai ter uma presença francesa bem maior do que uma presença lusitana no nosso território. Então, em 1530, para não perder o Brasil para alguma outra nação europeia, o então rei de Portugal, Dom João III da dinastia de Avisa, aqui eu vou fazer uma pausa, por quê? Porque eu tenho que te falar uma coisinha sobre esse rei e essa família. A dinastia de Avis provavelmente foi uma das dinastias mais importantes da história portuguesa. Afinal de contas, foi ela quem proporcionou a expansão ultramarina. E o Dom João III, ele é um rei bastante importante não só na história portuguesa, mas na nossa própria história brasileira. É esse rei que de fato vai fazer com que Portugal se interessasse pelo Brasil. Então vamos lá. Em 1530, o Dom João III, ele vai ter que resolver a chamada Questão Brasil, que era o quê? Era arranjar maneiras de proteger o Brasil, arranjar formas de povoar o Brasil, porque se tem uma maneira consistente de você promover uma proteção territorial, é você se mostrando interessado a essa região. Então, esse Dom João III ele vai ter que trazer colonos portugueses para o Brasil e, sobretudo, maneiras de explorar o território brasileiro. Talvez esse último ponto seja o ponto mais importante. Porque também não adiantava criar planos mirabolantes de como proteger um território infinitamente maior do que o território português. Não adiantava nada criar planos fantásticos de como povoar o Brasil se você não conseguisse inserir o Brasil dentro daquele cenário econômico europeu, que é o cenário do mercantilismo, que é a forma econômica que se fazia na Europa naquele instante. Então, vamos lembrar o seguinte, o mercantilismo, e o Brasil ele vai ter que ser inserido nesse panorama econômico. O mercantilismo, ele nada mais é do que uma prática onde o Estado, onde o rei, ele dirige toda a economia. Não só na metrópole, mas também na colônia. É ele que decide os caminhos, os rumos que a economia ela vai tomar. E esse mercantilismo, ele tem duas grandes práticas, sempre visando o acúmulo de capital para a metrópole. A primeira prática é o chamado metalismo, a extração de ouro e prata, que no Brasil, pelo menos no primeiro momento, não se via a possibilidade disso. E a outra possibilidade era o denominado colonialismo,
ou seja, transformar as colônias em grandes produtoras agrícolas, produtoras ali de artigos alimentícios. Porque a Europa, naquele momento, a Europa ela ainda sofria os efeitos da Guerra dos 100 Anos e toda uma crise alimentícia que essa guerra ela gerou no passado. Então, a ideia de Portugal era transformar colônias, caso essas colônias não tivessem ouro e prata, era transformar essas colônias em grandes fazendas produtoras de gêneros alimentícios. E tanto faz se era metalismo ou colonialismo, uma terceira grande prática do mercantilismo era a ideia do pacto colonial, o exclusivismo metropolitano. Ou seja, a colônia só poderia comercializar única e exclusivamente com a sua metrópole. Isso é totalmente decisivo na história do Brasil. E como o Brasil tem lá uma ausência de metais preciosos, o caminho que Dom João III, da dinastia de Avis, ele vai construir, ele vai levar ao Brasil, vai ser os caminhos do colonialismo. Então, vamos lá. Eu ainda não sei, faz quanto que eu sou Dom João III da dinastia de Avis, rei de Portugal. Eu ainda não sei o que eu vou produzir no Brasil. Eu vou fazer o Brasil uma grande fazenda produtora de gêneros agrícolas, tá? Eu ainda não sei o que eu vou produzir, mas eu já sei como eu vou produzir. Porque a minha produção, ela não é uma produção para sustentar o Brasil ou Portugal, mas é uma produção para ser vendida para toda a Europa. Então eu vou produzir em larga escala. E sempre que você tem uma produção em larga escala, você vai ter uma produção no sistema de plantation, que é a combinação de três grandes elementos. Eles são a produção latifundiária, em grandes extensões de terra, para você tentar produzir o máximo possível, a monocultura, então a produção de um único gênero alimentício, para você produzir também o máximo possível daquela produção, para você produzir o máximo possível daquele produto, e também a utilização da mão de obra escrava. Isso daí é decisivo na formação da sociedade brasileira, na hora em que Portugal então adota no Brasil uma mão de obra escrava. Porque Portugal quer ganhar dinheiro em cima do Brasil. Portugal não quer perder dinheiro. Portugal não quer gastar com salários. Portugal quer ganhar. E a escravidão, ela se encaixava então nessa concepção portuguesa. Faltava agora a gente decidir qual era o produto. Então, em 1530, Dom João III, ele vai mandar para o Brasil um comerciante, navegador, um cara que era bastante antenado ali com o comércio europeu, um português chamado Martim Afonso de Souza. E o Martim Afonso de Souza, depois de correr todo o litoral brasileiro em 1530, ele percebe a possibilidade de transformar o Brasil numa grande produção açucareira, a chamada Solução Açucareira, que seria implantada no nosso território entre 1530 a 1534. Por que o açúcar? Você tem várias causas, você tem vários motivos que eu poderia dizer aqui para você agora. Mas eu acabei elegendo 4 grandes motivos. Primeiro deles, quando o Martim Afonso de Souza ele vem para o Brasil, ele percebe que o solo e o clima brasileiro eles eram extremamente favoráveis à produção açucareira, em especial a região do Nordeste, né? Um clima mais quente, que era necessário justamente para a produção da cana-de-açúcar. Outra coisa, Portugal quer ganhar dinheiro logo em cima do Brasil. Então Portugal vai apostar numa produção que Portugal, já desenvolvia em outras regiões, que era justamente a produção açucareira. Outras colônias na África, outros territórios coloniais lusitanos já produziam açúcar. Então Portugal já sabia qual caminho trilhar nessa produção. Outra coisa, o mercado europeu ele era um mercado desejoso pelo açúcar. O açúcar ele tinha um mercado consumidor garantido na Europa. Tanto que o açúcar ele era chamado de ouro branco, por causa da necessidade e por causa do interesse do europeu em consumir esse produto. Então era um produto que, ao ser produzido, certamente você iria conseguir vendê-lo em todo o território da Europa. E também, eu acho que um dos pontos cruciais dessa escolha do açúcar vai ser a possibilidade de alianças financeiras e comerciais com uma certa nação na Europa, que é a Holanda. Daí você olha para mim no vídeo e se questiona. É uma aula de Brasil colonial. Brasil-Portugal. Só tem essas duas relações. O que a Holanda ela tem a ver com essa história? A Holanda ela é bastante decisiva nessa escolha do açúcar. Por quê? Primeiro, a Holanda, em 1530, 1534, a Holanda está começando a se formar como um país. Mas ela já se forma bastante rica, ela tem um capital acumulado em seus cofres, que era um capital bastante extenso.
Então Portugal vê a possibilidade da Holanda auxiliar as finanças portuguesas na montagem da colonização do Brasil. Daí você se questiona e fala, nossa, mas Portugal então não tem dinheiro em 1530 para apostar sozinho no Brasil? Portugal tem. Portugal tem muito dinheiro em 1530. O que Portugal não tem é coragem de apostar e o Brasil não acabar se transformando em algo rentoso. Então Portugal ainda tem um certo temor do Brasil não virar. Então tem essa aliança, né? Essa possibilidade do investimento inicial para a colonização brasileira que viria não só de Portugal, mas da Holanda. Outra coisa, a Holanda ela era conhecida na Europa em 1530 como uma nação extremamente comercial. E se tinha lá uma tradição de que tudo que os holandeses eles vendiam para a Europa era de boa qualidade. Como o açúcar brasileiro está chegando agora na Europa, então nada melhor do que ser comercializado por comerciantes que já tinham uma tradição pela qualidade dos seus produtos. E outra coisa, Portugal sabe plantar a cana-de-açúcar. Portugal sabe criar os canaviais. Portugal sabe pegar a cana-de-açúcar, moer essa cana-de-açúcar e extrair daí o melaço, que é uma gosma amarronzada. Mas Portugal não sabe transformar o melaço em açúcar refinado. Já a Holanda sabe transformar o melaço em açúcar refinado, mas a Holanda não tem colônias. Então para a Holanda também era bastante interessante participar desse investimento inicial. Ela teria ali uma garantia de matéria-prima para fazer o açúcar refinado e revender para a Europa. Então a partir de 1530, os primeiros engenhos açucareiros eles começam a ser montados no Brasil. E à medida em que esses engenhos eles foram sendo montados, à medida em que esse açúcar ele vai dando certo, pouco a pouco ele vai promovendo a formação da sociedade colonial. A sociedade colonial ela vai ser uma total repercussão, ela vai ser, melhor dizendo, uma total consequência da formação econômica. Esse vídeo ele vai acabar agora, mas ele vai ter a continuação, tá bom? Então não sai daí, vai lá para o outro link para a gente continuar a falar da formação social.